Boa noite, Raíssa, tudo bem? Hoje só você que está por aqui por enquanto. Eu já vou. Tudo jóia? Tudo bem. Eu vou iniciar aqui já a gravação, porque preciso encerrar pontualmente até as 8 hoje por conta de outro compromisso. Tá jóia? Ok. Deixa eu só desativar aqui o WhatsApp, senão vai ficar buzinando aqui na orelha. Beleza. Então, essa aula de hoje ela se refere a uma revisão, né, da atividade 3, que fala um pouquinho sobre administração participativa, autogestão, cogestão e também sobre responsabilidade social, a crescente, né, da responsabilidade social ao longo do tempo. Bom, a primeira questão que eu trago aqui é sobre a questão dos tipos de sistemas que envolvem os modelos de gestão. Né? Então, eu tenho aqui o sistema 1 e o sistema 4. O sistema 1 ele é formado por uma... Ele diz que a informação circula de cima para baixo, o processo de interação ele tem uma certa limitação, ele é mais centralizado, a definição de metas é sempre do topo para baixo, e as pessoas não se comprometem muito com as metas de desempenho geral, elas se comprometem somente com as suas metas individuais. Já o sistema 4, ele é composto por informações correndo livremente em todos os cantos, né, de cima para baixo, baixo para cima. O processo de interação é um pouco mais livre, de modo que as pessoas influenciam os objetivos. Também possui definição de participação nas metas, um controle um pouco mais disperso, ou seja, não tão centralizado e baseado né, no autocontrole, e metas mais elevadas de desempenho aceita por todos dentro da organização. Então, com base nessa figura, o que a gente pode afirmar? Né? A letra A, ela afirma que o sistema 1 e o sistema 4 são idênticos entre si, que o sistema 1 trata de uma empresa com gestão participativa e o sistema 4 trata de uma empresa com a gestão centralizada ou mecanicista. A letra C fala que o sistema 4 trata de uma empresa com gestão participativa e o sistema 1 trata de uma empresa com gestão centralizada ou mecanicista. E a D, com base nas características apresentadas, não é possível saber qual tipo de gestão que cada sistema se espelha. Tá? Raíssa e Neumara, um minutinho para vocês dizerem, né? Quiserem participar e dar sugestão de qual questão daí eu já volto aqui com a resposta. Neumara, acho que você é da turma de gerencial, não é? Contabilidade gerencial. De gerencial a gente vai iniciar amanhã, tá? Conforme o calendário e o cronograma que eu passei. Hoje eu estou finalizando fundamentos de administração, tá? Se quiser ficar e participar da aula, não tem problema. Mas de gerencial a gente inicia amanhã, tá? Por hora, só assistir mesmo a aula gravada com o planejamento da disciplina, beleza? Bom, vou dar prosseguimento aqui, então. A Raíssa, tá tranquilo, tá? Fica à vontade. A Raíssa acha que é a letra C, tá? E dessa questão número 1, realmente, Raíssa, a resposta é a letra C, tá? Deixa eu até marcar ela. Opa! Deixa eu ver aqui. Peraí que pegou. Apagar toda a tinta. Ficar mais bonitinho aqui. Na letra C, tá? A afirmativa A fala que o sistema 1 e o 4 são idênticos entre si, e eles não são, tá? A B afirma que o sistema 1 trata de uma empresa com gestão participativa e o 4 trata de uma gestão centralizada ou mecanicista, e tá o inverso, tá? Por isso que a resposta é a letra C. E a D, ela fala que com base nas características apresentadas, não é possível saber qual tipo de gestão cada sistema espelha, e na verdade está bem claro aqui que são bem antagônicos, né, os modos de gestão, e o sistema 4, o modelo participativo, ele tem esses requisitos, né, ou esses princípios da decisão não ser centralizada somente na alta gestão,
que as metas um pouco mais elevadas, elas são compartilhadas e aceitas, que a informação, ela não como é que eu posso dizer assim, ela não é privativa, não é exclusiva da alta gestão, então a própria empresa, ela circula bastante as informações para que todo mundo possa enxergar ou participar ali do processo como um todo, tá? Então, na resposta número 1 é a letra C, respondido corretamente. Vamos para a segunda questão. Ao ingressar numa equipe de trabalho que apresenta um bom relacionamento entre seus membros e excelentes resultados, onde todos estão qualificados para as tarefas e têm iguais oportunidades, a melhor atitude do novo participante seria, letra A, conhecer os objetivos do grupo, questioná-los e definir novos objetivos, porque a experiência de quem chega é sempre maior do que os membros que ali estão. Letra B, trazer para o grupo novas perspectivas e definir novos objetivos para evitar a acomodação. Letra C, discutir com o grupo o desempenho passado e definir sozinho novos objetivos. Letra D, procurar conhecer os objetivos desse grupo e traçar para si suas próprias metas. E letra E, colocar-se à disposição do grupo e procurar integrar-se aos objetivos. Então, mais um minutinho para responder, eu já venho com a resposta. Beleza, vamos lá então. Raíssa está colocando aqui que é a letra E, tá? E de fato é essa a resposta mesmo, tá, Raíssa? Então, na letra A, ela afirma que conhecer os objetivos do grupo, questioná-los e definir novos objetivos, porque a experiência de quem chega é sempre maior do que a dos membros que ali estão. A questão, ela quer saber qual seria a melhor atitude do novo participante frente a um novo ingresso, uma nova equipe de trabalho, tá? E se você já tem uma equipe que de fato está trabalhando com bons resultados, né, você não pode simplesmente chegar querendo mudar as coisas. Tá? Tem até uma linha dentro da administração que fala assim, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado. Né? Concordo com essa linha também, uma linha lá da gestão de qualidade, principalmente de raízes japonesa. Porém, se você já tem um grupo que se relaciona bem, né, que apresenta bons resultados e que eles desenvolvem boas tarefas, né, você não pode simplesmente chegar ali mudando toda a situação, senão você vai gerar situações de conflito. A B, ela fala para trazer para um grupo novas perspectivas e definir novos objetivos para evitar evitar a acomodação das pessoas. Tá? Também não, porque você já chegando impondo, né, ou já querendo trazer novas ideias ou novos olhares, novos objetivos, também pode provocar uma situação de conflito, tá? Ninguém vai entender que uma pessoa nova chegando já vai chegar acomodada, né? Todo mundo espera que uma pessoa nova, ao ingressar num novo ambiente de trabalho, que ela mais observe do que delibere inicialmente, tá? Se ela já chegar querendo mudar, se ela já chegar querendo deliberar, por mais que ela queira mostrar resultado, ela pode gerar uma situação inversa no grupo e gerar uma situação de conflito. Tá? Então, ainda que você seja, né, uma pessoa muito ativa, ainda que você seja uma pessoa bem disposta, o ideal é sempre tomar a percepção de tudo primeiro, procurar entender, e aí sim ir alinhando, integrando os objetivos. A C, ela fala para discutir com o grupo o desempenho passado e definir sozinho novos objetivos, né? Também não pode, também não é suficiente, tá? Não deve ser o ideal, porque você tem com o próprio grupo um trabalho já coeso, já feito, e você não pode definir sozinho
novos objetivos, tá? Então, esse aqui seria o outro erro também, tá? Deixa eu ver aqui o que mais, tá? A letra D, ela fala que procurar conhecer os objetivos desse grupo e traçar para si as suas próprias metas, também não, né? Traçar para si suas próprias metas é você não participar do grupo, é você ficar a par, né, da discussão, e esse sim é formalizar o egoísmo, né? Aí é como se você estivesse usando o grupo e não participando dele, tá? E a alternativa E, ela fala que o ideal é você colocar-se à disposição do grupo e procurar integrar-se aos seus objetivos. Aí sim. Então, fala, ó, eu sou bom nessa área. Esse tempo atrás a gente está, né, na Fundação de Apoio, mexendo com recrutamento e seleção de uma nova equipe, tá? Para atuar no setor de compras e no setor de gestão de projeto. Então, chegou uma pessoa com experiência muito grande em gestão de projeto, tá? Só que essa pessoa, ela não chegou já dando carteirada ou falando que isso está certo, isso está errado, muda isso, muda aquilo, tá? Ela falou, ó, eu tenho uma experiência com gestão de projeto, eu entendo que eu consigo identificar alguns gargalos aqui e estou à disposição para ajudar no que for necessário. Então, até o grupo passar a ter confiança nela, até o grupo passar a enxergar uma liderança nela, isso vai um tempinho, tá? E é natural, não adianta forçar. Tem coisa que só o tempo vai proporcionar, né? Quanto mais forçado for, pior, né? Vai ficando assim, mais artificial vai ficando, tá? Questão 3. Assinale as alternativas que correspondem às características da administração participativa. Letra A, apresenta... Ah, tá. Nesse caso aqui é mais de uma, tá? Nesse caso aqui eu marquei como A, B, C, D e E, mas é aquela questão de múltipla escolha. Então tem um quadradinho para responder, tá? Então é mais de uma aqui, tá? Eu quero saber quais é que estão corretas. No caso lá no SIGA A, você vai marcar com um tiquezinho, né, dentro do quadradinho para poder responder e aí vai ter mais de uma, tá? Então, se for característica da administração participativa, vai marcar. Aí eu coloquei em letra aqui para facilitar na hora de responder o chat, para poder, né, me auxiliar aqui na resposta. Então, mais um minutinho para ler e eu já venho aqui com a resposta. Beleza, Raíssa? Então, dessa questão número 3, tá? Eu vou falando uma por uma e vou pintar de vermelho do lado se for correto, tá? Você acha que é a C e a D, tá? Antes de eu avançar aqui, Eduarda, só para avisar, a nossa disciplina de contabilidade gerencial começa amanhã, tá? Eu acho que você está matriculado na gerencial, hoje eu estou finalizando a de fundamentos, hoje não tem aula ao vivo, tá? Acabou... e aí, se você quiser ficar e participar, não tem problema, tá? Mas só para avisar, senão vai estranhar aqui a questão do conteúdo, beleza? Então, na afirmativa A, ele fala que é uma característica da administração participativa apresentar coerência entre estratégia e ação, tá? Essa A, ela é verdadeira, tá? Fica à vontade, tá, Eduardo? A gente começa mesmo amanhã, por isso que eu deixei no nosso calendário hoje como aula não ao vivo, tá? Só aula gravada mesmo de apresentação. Então, a letra A, ela apresenta uma coerência entre estratégia e ação. A A é verdadeira, tá? Por que essa A aqui é verdadeira? Porque
a administração participativa, ela tem como requisito que as pessoas participem do processo. Então, eu preciso ter uma coerência, um certo grau de coerência entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, aquilo que eu teorizo e aquilo que eu pratico. Tá? Então, não adianta eu querer cobrar dos meus colaboradores horário, que eles cumpram horário, se eu mesmo não cumpro. Não adianta eu cobrar deles compromisso se eu mesmo não sou compromissado com a organização. Tá? Então, a administração participativa, ela faz com que as pessoas se espelhem e se ajudem. E se você está enxergando que uma pessoa não está ajudando, você também não vai querer ajudá-la, né? Porque ela não está contribuindo, não está fazendo o papel dela. A B, ela fala que é uma característica da administração participativa a separação entre indivíduo e grupo, tá? E não é, tá? É falsa essa afirmativa. A administração participativa, ela não separa o indivíduo do grupo. O indivíduo é um membro pertencente ao grupo, tá? Então, essa B, ela é falsa, tá? A da administração participativa, ela não dosa quem sabe mais ou quem sabe menos, tá? Só faz essa distinção. Na C, ela afirma que a busca de sinergia ajuda na integração, tá? Essa C, ela é verdadeira, tá? Para quem não sabe, o conceito de sinergia, ele tem a ver com uma ação associada a duas ou mais pessoas, ou duas ou mais equipes, tá? Cujo resultado dessa somatória, ou dessa união, vai melhorar ou fazer crescer as partes, tá? Então, o conceito de sinergia é uma ação simultânea, é um esforço coletivo, é uma ação de cooperação, onde você se junta para a obtenção de um determinado objetivo em comum, tá? Então, a administração participativa faz com que as pessoas se autoajudem, faz com que elas, de fato, queiram ajudar, se disponham a ajudar, porque essa sinergia cria um bom ambiente de trabalho, que seria uma cola ali para sustentar a base da administração participativa. A D, que a Raíssa colocou aqui como verdadeira também está correto, também é verdadeira, tá? Porque a administração participativa, ela aproveita o potencial intelectual das pessoas. E vou acrescentar até mais uma palavra aqui, o potencial criativo das pessoas, tá? Mas a administração participativa não quer saber se a pessoa teve um bom passado ou não quer saber se ela, como é que eu posso dizer, ela não vai ser, a administração participativa não vai dar mais ou menos crédito para as pessoas. Se ele quer ajudar, se ele tem, né, um certo grau de vontade, de inteligência, você vai aproveitar esse potencial sim, tá? Lembrando que no início da administração, nas primeiras teorias administrativas, você tinha uma certa prevalência da força física, tá? A força física mandava em cima da força intelectual. Hoje inverteu. Hoje a força intelectual, a capacidade intelectual, ela supera a força física, tá? Não dá para dizer que é em todos os trabalhos, todas as profissões, mas na grande maioria delas, tá? E a letra E fala que é uma característica, né, que corresponde à administração participativa, é aprimorar a competitividade das organizações. E a E também é verdadeira, tá? Porque a administração participativa faz com que as pessoas queiram participar. No querer participar, elas vão dando ideia, elas vão dando opiniões. Não necessariamente que todas vão ser aproveitadas. Na verdade, é um número bem pequeno de ideias que acaba sendo aproveitado, tá? Porém, às vezes essa ideia é o que corresponde a todo o diferencial competitivo da organização. Às vezes o pessoal está ali rachando cabeça, quebrando cabeça, e de repente a solução está numa coisa simples, né? Eu comentei durante as aulas, não sei se todo mundo assistiu, essa questão da Colinos, né, do creme dental Colinos, que estava tudo estudando marketing, como aumentar as vendas, como fazer com que as pessoas comprassem mais creme dental, e eles pensando em estratégia, imagem, ação e tal,
e veio uma senhora ali da limpeza e falou, olha, larga a boca do tubo, porque ninguém passa pasta de dente mais de uma vez em cima da cerda da escova, só passa uma vez. Se o tubo for mais largo, vai sair mais pasta, né? Então, essa ideia simples vindo de uma pessoa humilde foi uma ideia que gerou milhões e milhões em aumento de venda, né, em receita, por conta do aumento da venda do produto. Então, a administração participativa, você não trata as pessoas de maneira diferente, você não separa, porque ele é da diretoria, essa pessoa aqui é da limpeza, você não faz distinção. As pessoas participam, cada uma, né, respeitando até assim, o seu limite, né, a sua capacidade, mas participa dando ideias, e mesmo que algumas sejam até absurdas, você simplesmente não rechaça a pessoa, você só descarta ou deixa congelada a ideia dela, tá? Questão número 4, tá? São 6 questões só que eu trouxe hoje, tá? São poucas questões também, é um conteúdo mais leve, tá? Ele diz o seguinte: com relação ao conceito de autogestão, julgue os itens a seguir. Item 1. A autogestão é a administração de um organismo pelos seus participantes em regime de democracia direta. Afirmativa 2. Em autogestão, há a figura do patrão e todos os empregados participam das decisões administrativas respeitando a hierarquia. Questão 3. Em geral, os trabalhadores são proprietários da empresa autogestionada. Item 4. A autogestão também significa controle operário. E número 5. O conceito anarquista de autogestão se caracteriza por eliminar a hierarquia e os mecanismos capitalistas de organização envolvido. Então, um minutinho aí eu já venho com a resposta. Beleza. Iori, quer tentar chutar alguma? Raíssa acha que é C. Beleza, Iori também acha que é C. Bom, já vou direto aqui para a resposta, tá? Vocês dois acertaram, é a letra C, tá? Que é a correta nessa questão 4. O que está errado na afirmativa 2? O que está errado na afirmativa 4, tá? Ixi, deixa eu pintar aqui de novo que ficou meio esquisito ali. O que está errado, então, na afirmativa 2 e o que está errado na afirmativa... Oh, meu Deus do céu, na afirmativa 4. Deixa eu ir logo, senão vai perder muito tempo, tá? E a resposta é a C. Bom, a 2, ela está falando que em autogestão há a figura do patrão e todos os empregados participam das decisões administrativas respeitando a hierarquia, tá? A autogestão, ela não tem hierarquia, tá? Na autogestão, a administração é feita pelos seus participantes em regime de democracia direta. Ou seja, eu escolho ali uma pessoa que vai ser responsável pela decisão. Porém, não tem a figura do patrão. Todos os empregados participam das decisões administrativas em igualdade de condição. Então, é como se cada um tivesse um voto. Vamos trabalhar no recesso ou não? Faz lá uma votação e decide. Durante o jogo da Copa do Mundo, a gente vai fechar, vai dispensar, vai trabalhar o turno mais cedo, e aí você vai votando essas decisões. Uma empresa privada teve empresa que fechou um jogo 3 horas da tarde, fechou e já fechou de vez, né? Teve empresa que não fechou, botou uma televisão lá e o pessoal ficou assistindo, né?
Se os funcionários pudessem optar, obviamente eles optariam ou por fechar e assistir ali na empresa e atender uma emergência, ou trabalhar mais cedo e ir embora para casa, enfim, né? Mas empresa privada não costuma ter muita participação de funcionário. Na autogestão, a equipe toda, todos os colaboradores decidem e votam por uma determinada decisão, tá? Então não há a figura do patrão, tá? Na autogestão. E a 4, ela está dizendo que autogestão significa controle operário. E é justamente o contrário, tá? A autogestão não pode ser confundida com o controle operário, tá? Porque o controle operário, ele mantém a hierarquia, tá? Só que quem está ocupando o posto de chefia é um operário, tá? Não é um capitalista, não é um industriário, não é um gerente antigo, tá? Ou feito, né, por um controle externo. O controle operário é um outro modelo de gestão em que você tem uma certa hierarquia, tá? Porém, essa hierarquia é feita por uma pessoa, né, do grupo, da equipe, e não uma pessoa externa ou de fora, tá? Então, só para ficar claro para vocês, um modelo de autogestão dentro de uma sala de aula, você tem cada aluno um voto, o voto da maioria decide o que quer fazer, tá? No modelo de controle operário, você tem a sala nomeando um aluno para ser o chefe ou líder, digamos assim, e esse aluno vai ficar responsável pela decisão. A sala não quer ter aula sábado, mas esse aluno que foi escolhido como chefe, né, pela hierarquia dele, ele decide, e mesmo que só ele votar para ter aula sábado, e a sala inteira não quer ter aula sábado, a vontade dele prevalece, tá? Tem basicamente essa divisão. Então, o que está errado na 4 é que ela não significa controle operário, elas são conceitos diferentes, tá? Vamos para a questão número 5. Aí já começa a falar um pouquinho, né, do modelo de gestão social. Então, o modelo mental a seguir está associado a qual modelo de responsabilidade social? Então, aqui eu tenho o modelo da empresa, que praticava benevolência, e o da comunidade, que expressava gratidão. Então, um minutinho para pensar aí, talvez um pouco mais rápido, eu já venho com a resposta, tá? Aí você está indo na B. Iori, tem alguma ideia? Quer chutar alguma? B também, tá? Então eu vou na resposta, daí já vou explicar o porquê. Então, correto, os dois acertaram, tá? É a letra B, que é filantropia. Só recapitulando aqui os modelos, né? Então a gente tem o primeiro modelo, que é o modelo de gestão social, né? Feito pela filantropia, que caracterizava basicamente em doações esporádicas, doações espontâneas. Foi feito na era dos shareholders, né, que era a época dos investidores. Então, o investidor aplicava o dinheiro, queria o seu retorno, e a única responsabilidade que as empresas tinham na época era gerar lucro para o seu investidor, né? E seguir, obviamente, o que as regras sociais, né, o que a legislação social impunha para ela como obrigação na época. Então, a visão, né, o modelo mental que se tinha do ponto de vista da empresa, que ela estava sendo benevolente, que ela estava sendo boazinha, e da comunidade, gratidão, você é boazinha, você nem tinha que fazer isso e você fez, né? Então, isso durou quase até o início da década de 90, tá?
E assim, a filantropia, a principal característica dela é que é uma doação eventual, isso não tem caráter continuado, tá? Então, essa é a principal característica da filantropia, que foi o que surgiu lá no início, tá? E os problemas sociais até então dessa época era visto como responsabilidade do Estado. Depois veio a era dos stakeholders, já no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Então, a percepção das empresas começou a mudar nessa época, porque elas perceberam que elas estavam imbuídas, estavam inseridas no meio, né, no ambiente externo, e esse ambiente externo podia influenciar algumas das ações dela. Então, uma empresa que poluía, uma empresa que demitia um grande grupo de funcionários, passava a ser vista ou mal vista pela sociedade. Tá? Então, a partir dessa segunda fase, ela veio daí do final dos anos 90, início dos anos 2000, e o modelo mental que se tinha do ponto de vista da empresa, a empresa tinha que abrir espaço para a democracia, então discutir algumas coisas com a sociedade e reforçar o laço ali com a sociedade. Então, tinha que a empresa comprou um terreno, dentro desse terreno tinha uma escolinha de música, por exemplo. Aí a comunidade ia lá e se revoltava porque não podia desmanchar a escolinha, porque essa empresa é muito grande. Então, às vezes, a empresa utilizava-se da democracia. Não, eu preciso construir aqui, eu comprei esse terreno, porém, eu vou construir um outro espaço para a escolinha, vou reformar, vou tirar do ponto A, vou levar para o ponto B, mas dentro da comunidade, por exemplo. Tá? E a comunidade cobrava isso como um senso de cidadania. Elas entendiam que a empresa oferia lucro e esse lucro deveria voltar uma parte para ela. Por fim, assim, né, fim entre aspas, né, que não acabou ainda a nossa sociedade, a gente teve a era do valor compartilhado, em que você não podia dissociar, não podia separar os negócios da sociedade, né? Então, o modelo mental nessa terceira era, que era do valor compartilhado, é que a empresa dependia da comunidade, a comunidade dependia da empresa, que as construções coletivas de estratégia era benéfica para as duas, né? Então, na primeira fase, né, que é essa fase da filantropia, era como uma cultura de doação. A segunda fase era uma cultura assim, de consulta, né? Antes da empresa às vezes, inserir, ela já consultava, mas a palavra final era dela. E a terceira fase é realmente o estabelecimento de parceria, em que a sociedade tinha um poder de sanção ou veto em cima das decisões organizacionais. Tá? Então, só avançando aqui, deixa eu só voltar aqui para o slide, para a nossa última questão. Tá? Questão 6. O que se entende por responsabilidade social das organizações? Então, a letra A fala que planejamento e desenvolvimento de ações que revelam compromisso social da organização com a comunidade que está inserida e com outros públicos. A letra B fala que é uma comunicação direta dirigida a consumidores, shareholders e profissionais de determinado setor com intenções mercadológicas. A letra C fala que é o planejamento e desenvolvimento de ações que revelam os valores de uma organização, usando mecanismos alternativos à publicidade. A letra D fala que é a divulgação transparente de informações internas e dos resultados para os analistas do mercado financeiro e acionista minoritário. E a letra E fala que é a definição de estratégias que assegurem a preservação de dados e informações que possam causar desgastes na imagem de uma organização. Então, um minutinho eu já venho aqui com a resposta.
Iori, quer tentar alguma aí? Chutar em alguma? Iori acha que é a D, tá? Então vamos lá, eu já vou para a resposta e vou explicar o porquê. Na letra A, ele está falando o seguinte: planejamento, o que se entende por responsabilidade social das organizações. Letra A está dizendo que o planejamento e desenvolvimento de ações que revelam o compromisso social da organização com a comunidade que está inserida e com outros públicos, tá? Essa é a resposta dessa questão, é a letra A, tá? A D, bom, eu vou pela sequência, eu já explico a D, tá? A B diz que é uma comunicação direta, dirigida a consumidores, shareholders, né, são colaboradores envolvidos, fornecedores e tal, e profissionais de determinado setor com intenções mercadológicas, tá? Essas intenções mercadológicas significa que eu faço isso para vender mais, eu quero vender mais, é uma ação de marketing, tá? Então, a responsabilidade social, você até pode fazer marketing dela, mas você não deve usar ela para fazer marketing, tá? Deixa eu colocar em outras palavras aqui. A responsabilidade social tem que ser um fim, tá? Ela é o fim e não um meio para se alcançar um marketing, uma visão melhor da sociedade frente à organização. Ah, então isso significa que a empresa não tem que divulgar? Não, a empresa pode divulgar, mas ela não pode divulgar de um jeito que pareça que ela quer ganhar dinheiro com isso, tá? Ou que ela queira realmente ganhar dinheiro com isso, né? Que é o que chama de intenção mercadológica, tá? A C, ela diz que planejamento e desenvolvimento de ações que revelam os valores de uma organização, ok, usando os mecanismos alternativos à publicidade. É um outro jeito de driblar aí essa intenção mercadológica, tá? Então, em vez de eu fazer uma propaganda na TV ou no rádio, eu vou colocar as próprias pessoas para fazerem a propaganda da minha organização. Então, é usar das pessoas, é usar de má fé. Não é também, tá? A D, ela até começa correta, que ela fala da divulgação transparente de informações internas e dos resultados. Aí o que está errado aqui, Iori, é quando fala o seguinte: para os analistas do mercado financeiro e acionistas minoritários, tá? Parece que assim, eu só estou fazendo isso para eu ficar bem visto com o meu investidor, tá? Então não pode. Se fosse assim, divulgação transparente de informações internas e dos resultados para a população geral, ok, estaria correto. Mas quando está voltando para um público específico aqui, você parece que está fazendo isso com uma segunda intenção, como aumentar a venda, como fazer uma publicidade diferente, como agradar o investidor, tá? E aí, ela fala da definição de estratégias que assegure a preservação de dados e informações que possam causar desgaste na imagem de uma organização. Então, também não deve ser visto dessa forma, tá? Você não faz, a responsabilidade social não deve ser entendido como um crédito para evitar um futuro desgaste, tá? Igual o que aconteceu, por exemplo, lá com a barragem de Mariana, né? A barragem de Fundão, lá da Vale. A Vale tem 300 mil projetos sociais, mas nenhum deles chega ao mínimo justificar um desastre natural como que aconteceu lá em Brumadinho, Mariana, tá? Então, você não pode usar, essa empresa faz responsabilidade social, então ela pode aqui demitir muitos funcionários, ela pode causar um dano ambiental que tá pago, né? Não é assim que funciona, tá? Ainda que às vezes o mercado ainda entenda um pouco assim, mas não é assim que é o correto aplicar o conceito de responsabilidade social, tá? Então, com isso aqui eu concluo, são só realmente três questões, tá? Que eu queria trazer para vocês, já vou encerrar aqui a gravação. Agradecer aí pela Raíssa e o Iori na participação na aula de hoje, né? E vou postar aqui já a partir de amanhã, amanhã, né, na verdade, encerra a atividade, e na quarta-feira eu devo propor talvez uma atividade substitutiva para quem perdeu uma das outras duas atividades, tá? Quem fez pelo menos duas vai ter o direito de fazer uma terceira para poder tentar não recuperar a nota, mas para quem não fez aí, para ter pelo menos a chance de ir para PF, ou às vezes até conseguir passar, tá? Mas depois eu mando lá no grupo, eu explico certinho, assim que fechar a atividade 3, na quarta-feira eu proponho aí
como que vai ser feito, beleza? Então, vou encerrar aqui a gravação e me coloco à disposição de vocês aí para sanar outras eventuais dúvidas. Um abração, boa noite, tchau, tchau.